falar sobre saúde capilar em foco novamente com vocês e hoje com um super convidado, Edmar Cláudio, nosso tricologista, psicanalista e terapeuta capilar, formado pela Toctus e técnico nacional da Toctus. Então nós vamos fazer um bate-papo com ele bem especial e você que gosta desse assunto vai poder compartilhar porque são conteúdos super interessantes. Olá, Edmar, como é que Oi. você está? É um prazer receber você em Juiz de Fora mais uma Oxe, vez. prazer é meu. Adoro aqui. Fala um pouquinho de você, mais de você, da sua trajetória com a Toctus, da sua trajetória com a parte de tricologia e terapia capilar. Tricologia e terapia capilar já são quase 11 anos. Vai fazer 11 anos no próximo dia 30, porque eu lembro como se fosse hoje, que foi no dia 1º de julho que eu comecei num espaço. E nesse período já estudei, já me formei, fiz outra graduação no caminho da psicanálise, fiz pós-graduação em fitoterapia integrativa, que é o Que conceito bacana. de que nós trabalhamos, né? Sim. O meu último módulo foi há 2 semanas, então agora eu também sou um pós-graduado em fitoterapia, que é basicamente o que trabalhamos. E eu adoro esse caminho, eu adoro esse mercado. Então, e a nossa pergunta para você, a nossa primeira, né, pergunta para ele é sobre fitoterapia, cosmetologia dentro da terapia capilar. O Hum, conceito da naturalidade dentro da terapia. Você explica um pouquinho para nós? Hoje já tem inúmeros estudos, mas inúmeros estudos que mostram os benefícios das plantas se comparado a algumas medicações, principalmente quando o assunto são efeitos adversos. Então, se você pega um antifúngico como o cetoconazol, a chance de você ter irritação é grande. Vai Sim. limpar o couro cabeludo, vai controlar uma dermatite, porém pode deixar coceira, sensibilidade e descamação. Quando você migra para um eucalipto, você consegue uma limpeza sem causar esse efeito colateral. Então, a fitoterapia ela tem um poder mais modulador, como, por exemplo, a cúrcuma, um excelente modulador da microbiota sem agredir a pele do couro cabeludo. O mesmo vale para os nossos tônicos. Muitos consumidores falam que usam tônico e o cabelo fica seco, uma palha. Com os fitoterápicos, a pele fica macia, o cabelo fica macio. Então, o natural ele tem eficácia científica e está no dia a dia do profissional já. Isso porque ele é biocompatível. Os produtos É são biocompatível. todos biocompatíveis com a nossa pele, não é isso? Biocompatível, ou seja, o nosso corpo reconhece como igual. Biomimético, quando entra no nosso organismo, ele vai imitar os processos do nosso corpo, como por exemplo um alecrim. Fitoterápico, lembrando sempre, né? Para ser fitoterápico, tem que ser orgânico. Se for cheio de agrotóxico, você perde a função fitoterápica. E nós damos prioridades a comunidades ecoprodutivas. Então, o produto é de origem orgânica, de base nacional e que passa por todo o processo de fabricação, garantindo a segurança e a qualidade dos seus bioativos, que nos digamos pela argila vermelha com 97,5% de produtos naturais. E esse entendimento, né, voltado para a parte da naturalidade, quando você tem esse entendimento, quando você tem propriedade para falar para o seu Oh, cliente na terapia capilar, ele se envolve muito mais. E eu tenho até clientes que me perguntam por que que o resultado do fitoterápico não é tão rápido. Às vezes a uhum. pessoa passa um fitoterápico e aí demora um pouquinho até ela ver aquele resultado. Tem uma explicação para isso? Tem. O principal tônico existente comercializado no mercado, ele libera potássio na corrente sanguínea e aumenta essa circulação a todo custo, sem freio, sem regulagem. Ele só aumenta. Isso pode gerar o que nós chamamos de efeito shedding. É quando a cliente chega para nós, a paciente, e diz assim: eu usei tal produto e minha queda de cabelo aumentou. Quando nós utilizamos um jaborandi, por exemplo, ele não vai estimular pelo potássio, ele vai estimular pela acetilcolina, um estimulante de energia celular natural do nosso corpo, fazendo com que aumente a circulação sanguínea proporcional ao que nós suportamos, evitando o efeito colateral. Porém, o prazo para isso acontecer é o que o nosso corpo suporta. Por isso que a fitoterapia demora um pouco mais, porque ela vai fazer proporcional ao que nós suportamos, enquanto que a droga vai fazer de todo jeito. E o risco do efeito colateral é maior. Entendi, isso Só é que muito e importante. é uma diferença pouca. Às vezes, uma semana com um produto e 2 semanas com fitoterápico, sem o risco de irritar, coçar ou até piorar o quadro. Enquanto que o fitoterápico, você vai ter a resposta
e uma modulação da área. E Muito legal. muitas das vezes o cosmético, né, natural, ele tem um efeito mais demorado, mas os ativos estão ali todos os dias fazendo Todos os efeito. dias. E o outro não, ele faz um de imediato, faz uma descarga imediata, né? Que é Exatamente. o cosmético que é vendido nas redes. Ou a É a medicação. medicação também. E só que é aquele momento só, depois que você lava, o cabelo volta ao seu estado normal. Pois é, como o próprio. Eu tiro como exemplo essa mesma medicação e eu comparo ela com o alecrim. Segundo o livro Aromaterapia para Todos, um óleo de alecrim, por exemplo, quando chega na corrente sanguínea, ele vai causar um aumento da pressão, depois uma queda da pressão, um novo aumento, uma queda, até ele conseguir perceber qual é a pressão ideal do corpo. Diferente desse fármaco mais utilizado no mercado, que já tem anos na medicina, que ele simplesmente vai aumentar a pressão. Ele não quer saber se aquilo vai ser bom para o Não corpo. tem equilíbrio, né? Não tem equilíbrio, né, para crescer cabelo, então tome. E aí vem os efeitos colaterais como consequência, que muitas vezes é o aumento da queda de cabelo, é crescimento de cabelo em áreas não comuns, como barba na mulher, pesadelos noturnos, aumento da pressão arterial. E a fitoterapia você não tem esses problemas, você tem muito mais segurança. Lembrando, todo fitoterápico também pode ser tóxico. Por isso, leia a ficha técnica, certifique-se de que não tem efeito colateral para uma gestante, por exemplo. Sim, às vezes as pessoas perguntam se tem, porque é natural e não tem contraindicação, mas tem. Tem. E nós vamos falar isso mais pra frente, né? Nós vamos ter outros técnicos aqui falando para nós, mas os efeitos são gigantescos. E eu já vi muitos efeitos por aí. Tem. Outra pergunta bem importante. Você é psicanalista. E o que Isso. a psicanálise tem a ver com a terapia capilar? Ela te ajuda? Qual é o envolvimento dela dentro desse espaço, desse conteúdo que você trabalha todos os dias? Primeiro, embaixo do cabelo tem uma pessoa. Segundo, cabelo e pele são os nossos primeiros marcadores. Terceiro, as células de produção do cabelo estão entre as primeiras células a sofrer influência ou da deficiência nutricional ou da presença de cortisol na corrente sanguínea. E depois, boa parte dos transtornos que brotam no cabelo estão relacionados a emoções reprimidas. Afinal de contas, se a boca cala, o corpo grita. Psoríase, dermatite, alopecia areata, refluxo telógeno. E quando eu tenho um paciente que muitas vezes ele está mais angustiado do que dermatologicamente com problema. Muitas vezes ele quer ser acolhido, ele quer ser ouvido. A psicanálise me permite, através da escutativa, das perguntas, da atenção flutuante, ter uma comunicação melhor com esse cliente, sem ser invasivo, sem ser terapêutico, porque como minha atuação principal é tricologia, normalmente eu mando para um terapeuta. Mas enquanto ele não quer ir para o terapeuta, eu faço esse processo de acolhimento. Ótimo. E cada dia mais isso só está aumentando. Totalmente. Desde criança, né, Edmar? Hoje tem crianças com 1 ano e meio com alopecias, e isso é real, porque eu vejo Isso. todos os dias alguém me ligando, Vivi, eu estou com um paciente com alopecia com 1 ano e meio. Então é bem grave, né? Eu tenho um paciente que ele teve uma queda de cabelo em todo o corpo por estresse. E as pessoas ficam naquela, como assim por estresse, se ele só tem 3 anos? O que uma criança de 3 anos teria de estresse para fazer o cabelo cair? Como o cabelo é proteção, a sensação de desproteção de uma criança de 3 anos, ela é muito fácil de ser ativada. Por exemplo, uma briga entre os pais e o pai ameaça ir embora. A sensação de culpa e de desproteção pela figura que vai embora é latente. Uma criança que teve muita presença e tem uma simbiose com a babá e troca de babá. Na cabeça dessa criança, não houve uma troca de babá. Uma pessoa que a protege, que a ama, a abandonou. E cabelo é proteção. Se você se sente desprotegido, isso brota no cabelo. Ou vice-versa. Nossa, que bacana. E esse depoimento, né, que é um testemunho para vocês, terapeuta, é que pode chegar na cadeira de vocês, crianças, sim, e isso é Sim. grave. E é em conjunto que vocês vão tratar. Hoje nós, na terapia integrativa principalmente, nós temos a base da tricologia, terapia capilar, a dermatologia, o psicólogo, que é muito importante, e a Nutrição. nutricionista, isso. Então, vocês que puderem fazer parcerias com todas
essas partes envolventes dentro da terapia capilar, vai ser muito importante para vocês. E Edmar, você dentro da Toctus, como técnico da Toctus, você leva quais cursos? Nossa. Bom, primeiro, eu faço o curso personalizado também para o distribuidor. Se o distribuidor quiser um curso, é só ele explicar o que ele quer que eu preparo. E prontos eu já tenho fitoterápicos e cosmecêuticos na terapia capilar, que isso vale tanto para produtos de via tópica ou de via oral, como semente de abóbora, proherin, anagen, que são coisas que você pode tomar ou usar no couro cabeludo, alguns só tomar, outros só no couro cabeludo. Intensivo em terapia capilar é o meu primeiro e maior curso. É ideal para quem já fez a formação e ainda está bloqueado, não se sente seguro, precisa relembrar, precisa de um novo ponto de vista, ou para quem já quer começar, mas não tem tempo de aguardar a formação, então em 2 dias você já começa a atuar. Introdução à terapia capilar, introdução à terapia capilar para barbeiros, específico, Esse eu não sabia, ó. e isso, porque as barbearias são a vitrine do nosso público. Muitas pessoas chegam com pós-cirúrgico, com dermatites, com couro cabeludo queimado e não sabem como lidar. Então eu faço a introdução para barbeiros, já colocar em prática. Todo barbeiro já sai praticando a terapia capilar básica, além da formação onde eu participo do 4º módulo. E o que mais o distribuidor quiser. Então, ele está preparadíssimo. E você que quer fazer um curso em Juiz de Fora ou que é da região próxima, pode entrar em contato com a Maria Bela Cosméticos, que nós podemos formar uma turma ou online ou presencial, porque nós temos também as presenciais, como hoje ele está em Juiz de Fora, hoje e amanhã, nós vamos ter outros também e ele volta para o Juiz de Fora também. E tem a parte online, que hoje fica muito mais prático. Então, se você se interessou por algum desses cursos, pode entrar em contato que de repente a gente monta uma turma para você, ou individual, ou você com a turma que já está presente, já está vigente aí no canal, tá bem? Uma mentoria, né? É uma mentoria, pode ser de 2, 3 horas, né? Às vezes para tirar uma Pode, dúvida, pode, deixa não precisa ser o dia gravado. inteiro, né? Deixo gravado para a pessoa reassistir, tem material, tem assim, é de uma qualidade que eu fico orgulhoso. Que bom, eu também fico muito orgulhosa de você. O Edmar não é a primeira vez que vem aqui e assim, sempre trazendo uma bagagem gigantesca, eu só tenho que agradecer. E nós vamos encerrando, mas nós vamos voltar. Ele volta com o Para Juiz de Fora, nós vamos fazer outro bate-papo com outro tema. Mas se vocês querem assistir um pouquinho mais, ele está sempre postando, sempre novidades, sempre assuntos interessantes no seu Instagram. E ele vai deixar aqui o Instagram para vocês, as redes sociais que ele trabalha também. Pode passar para nós, Edmar. @edmar.tricologista. Quem responde, inclusive, sou eu. Tá em dúvida? Quer conselho? Orientação? Manda um direct que serei eu a te responder. Tá ótimo. Muito obrigada pela sua presença em Juiz de Fora, no curso, por esse bate-papo, que foi ótimo. Deu para tirar algumas dúvidas, até minha também, né? E até a próxima. Espero você novamente. E você que gostou, é só curtir, compartilhar com alguém que você acha que ainda não tem esse conteúdo. Se foi bom para você, pode ser também para um amigo ou um profissional que está dentro da área junto com você. Espero você para o próximo bate-papo.